Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de darmos prosseguimento ao vídeo de hoje, peço para você aí que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o gostei, compartilha esse vídeo com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Ativem as notificações do canal tocando o sininho lá na opção todas. E aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, você rapidinho será notificado. E se por um acaso você não gostar do conteúdo, vai lá, compartilha com seus inimigos e se vingue deles. Bem, recados dados, vamos ao que interessa: histórias de terror. E esse aqui é um relato do Francisco Antônio Sampaio, ou seja, mais um caso de Francisco aqui no canal. Uma casinha simples e seus moradores, pequenos agricultores em sua luta diária. Cansado da labuta, dorme cedo, às 8 da noite. Todos dormem, cansados da labuta. Sem luz elétrica, sem telefones celulares ou TVs, só um rádio a pilha para a Voz do Brasil. Mas no final de semana, uma boa pescaria, uma caçada. Caçada, que saudades me traz. Bom, eu e o seu Raimundo saímos de sexta para sábado, lua clara feito dia. Os cachorros correndo de um lado para o outro, um vento gelado que a lua traz. As estrelas nos convidam à meditação, mas o nosso propósito naquele dia, ou seja, era uma boa caçada, pois só assim teríamos carne no fim de semana. Poderíamos matar um porco ou uma galinha, mas do mato era bem melhor. Estávamos no mato e logo à frente os cachorros acharam alguma coisa. Era um buraco bem largo e tinha algo ali, dava para ouvir. Mas ao começar a cavar um pouco, os cachorros começaram a uivar e a chorar. Mas mesmo assim, Raimundo continuou sua cavação. Quando a presença de um ser meio humano e meio bicho passa na minha frente, eu puxo Raimundo, que queria continuar a cavar ali. Foi quando alguma coisa deu um grito desesperador próximo a nós. Os cachorros, nessas alturas, já se encontravam em casa, pois nós estávamos perto de casa. Não sei o que aconteceu com Raimundo, pois o mesmo parecia encantado com aquele buraco. Puxei ele com toda a força que pude, mas ele continuava ali firme. Não falava coisa com coisa. Me abaixei para tirar ele dali. E quando olho no buraco, lá no fundo, vi chamas em brasas. Um calor horrível tomou conta do meu corpo. Parecia que eu estava pegando fogo. Comecei a jogar areia no buraco e foi assim que consegui tirar a atenção do seu Raimundo do bendito buraco. Deixamos tudo ali e levei Raimundo para casa, como se tivesse bebido o dia todo. De manhã fui à casa de Raimundo e perguntei-lhe o que havia acontecido ali. Ele me falou muito ouro e prata para todo lado dentro daquele local. Voltamos de dia para pegar as coisas que deixamos lá. Só que dessa vez estávamos em 6 pessoas. Ao chegar no local exato,
voltou. Não tinha buraco nenhum, e sim uma catingueira muito velha e ocada, mais ou menos 1,5 metro de altura. Só que ali, bem próximo, tem um velho casarão dos coronéis, donos de escravos. E um belo dia, um caçador no mesmo lugar desenterrou uma botija com muitas moedas de ouro e prata, que estava dentro do oco da catingueira. É uma história, um relato interessante. Vimos aqui que o Francisco viu um ser meio bicho, meio gente. Mas será que era um lobisomem? Ou tipo um cão do inferno, um guardião do buraco? Não sei, não. Mas o cara via ouro no buraco, só que o ouro estava dentro da catingueira. Outra pessoa achou. Bem interessante. E vocês, o que acharam, meus aterrorizados, dessa história? Deixem aí suas opiniões nos comentários do vídeo, tá bom? Lembrando que o Francisco postou essa história no grupo Casos de Lobisomem. Esse grupo é de um parceiro chamado César. Ele tem um canal chamado Fronteiras e também é dono do grupo. Se vocês quiserem conhecer o grupo no Face e também o canal dele aqui, o Fronteiras, no YouTube, estejam à vontade, eu recomendo. Aqui tem um comentário na postagem, mas eu não vou expor quem comentou, porque eu não sei se a pessoa pode se expor, né? Meu finado avô falava muito sobre ouro encantado, que aparecia para algumas pessoas, mas era para pouquíssimas. O ouro ia e vinha sem deixar vestígio. Se ele estivesse vivo ou se fosse um pouco mais sábio e tivesse gravado, teria diversas histórias que ele me contava. Até mesmo contava ter conhecido o Lampião. Aqui o interessante é que tem mais casos aqui de botijas. Aqui tem mais um, também não vou expor quem comentou. Meu pai e alguns amigos desenterraram, mas o que eles levaram para casa foi outra coisa. Meu pai sofreu durante dias de perturbações espirituais e seus amigos também. Ficaram até um tempo afastados do trabalho e foi difícil dele se libertar. Minha mãe teve que levar ele para a igreja evangélica e fazer muitas orações de madrugada. Ele não deixava a gente dormir. Coitada da minha mãe. Foi muita luta. E aí, aterrorizados, vocês já conheciam histórias assim? Se você conhece mais histórias sobre botijas, sobre lobisomens, enfim, manda para o e-mail do canal, será uma honra lê-la aqui. E agora vamos para mais histórias de terror. E esse é de Sérgio Kunz e Recanto das Letras, intitulado Um Anjo no Meu Telhado. Interessante, né? É bem provável que você não acredite na história que passo a narrar, mas eu posso afirmar que não se trata de ficção. Tudo isso realmente aconteceu. Ainda é bem cedinho quando acordo com um ruído. Nada alto demais, apenas o suficiente para que eu acordasse. Fico alguns instantes tentando ouvir mais algo e penso ter sonhado, já que os cachorros sequer latiram. Mas não ouço mais nada. Cismado com aquilo, levanto silenciosamente e me dirijo à sala. Abro a porta
e constato que já estava amanhecendo. Porém, ainda não havia total claridade do dia que despontava no horizonte. Saio na varanda, olhando ao redor, e nada de anormal percebo. Meus cachorros sequer levantam do conforto de suas casinhas na garagem. A temperatura está amena, convidando a voltar para a cama. É domingo e o silêncio na rua é absoluto. Quase atendia ao chamado dos meus cobertores quando de relance percebo um sutil movimento no telhado. Olho com atenção e avisto algo que até então só povoava a minha imaginação. A figura de um ser parecendo criança sem roupas e com asas. Isso mesmo, asas. Não havia como não se lembrar da clássica figura de um anjo, tão retratado em todo tipo de ilustração. O ser em questão realmente se assemelhava a um. Cheguei a lembrar dos afrescos de Rafael e Michelangelo e pensei se aquilo realmente o era. Eles também um dia o viram. Sem conseguir raciocinar muito bem com aquela situação, ajo por puro instinto. Pego rapidamente uma escada que sempre ficava largada ali ao lado da parede, coloco-a de pé e, de forma afobada, vou me aproximando. Eu não vejo o meu próprio rosto, mas me imagino com os olhos esbugalhados e a boca aberta, a respiração ofegante, as mãos trêmulas. Eu posso sentir, assim, como a estranha sensação no estômago. Assim que me aproximo o suficiente para segurá-lo, não hesito, e assim o faço, acolhendo-o em meus braços e inicio a cuidadosa descida pela escada, sempre observando que meus cachorros nem sequer despertam do seu justo sono, visto a bagunça que haviam feito no dia anterior. Levo-o para dentro e coloco-o no sofá. Ele parece meio confuso, bastante passivo com a situação toda. Observo e penso que se fosse uma criança teria uns 3 ou 4 anos. Não havia como não prestar atenção às asas, não muito grandes. Imagino eu que de tamanho suficiente para levantar o pequeno corpo. Exceto pelas tais asas, tinha todas as características de uma criança normal, com traços bastante delicados no rosto e um cabelo meio bagunçado. Eu não tenho o que dizer. Afasto-me um passo e fico olhando para aquilo que ainda não sabia exatamente o que era. Na minha cabeça, apenas o óbvio. Havia encontrado um anjo, mas sempre mantive uma posição muito cautelosa com esse tipo de coisa. Deus, diabo, anjos, demônios, para mim sempre foram criações da mente humana,
sei lá com que propósito, mas apenas isso. Fantasia, crendices. Agora estava eu ali, parado, no meio da minha sala, com um anjo sentado no meu sofá. Sabem aquela história de que quando estamos morrendo, um filme se passa bem diante dos nossos olhos? Pois bem, eu não estava morrendo, mas por instantes esse filme me foi apresentado. Vi toda e qualquer ação que realizei até então, desde as boas até as ruins, passando pelas estranhas, banais, bizarras. Cada pequeno pedaço da minha vida veio à tona naquele momento. Tento voltar ao presente, mas, mesmo sem a minha vontade, o filme continua rodando. Há momentos constrangedores, outros que me fazem sentir orgulhoso. Caramba! Acho que sou uma boa pessoa, enfim. No momento seguinte, sou destruído por uma lembrança ruim. Nem lembrava de tanta coisa negativa que habitava em mim. Egoísmo, arrogância, ganância, preguiça, rancor estavam lado a lado numa balança, com simpatia, empatia, gentileza. Havia momentos em que a balança pesava mais para um lado ou para o outro, e às vezes havia um equilíbrio. No meio daquele turbilhão de pensamentos, percebo o olhar do suposto anjo, um olhar enigmático e perturbador, um olhar que me despe de tudo que tento esconder, um olhar que me deixa totalmente vulnerável e descoberto. Naquele momento, percebo que os segredos findaram, percebo que não há saída. Então, sem uma palavra sequer, as asinhas começam a vibrar e o corpinho tão frágil é suspenso, pairando no ar, bem diante dos meus olhos. Por alguns instantes, ainda revista minha alma, e então sai pela porta que eu havia deixado entreaberta. Por alguns instantes, penso ainda ouvir o bater das asas, enquanto escuto um dos meus cães resmungar qualquer coisa. Sérgio Kunz. É realmente interessante, não? Já pensou a gente passar por essa experiência? Aqui eu fico pensando, será que ele não sonhou, mas ele disse estar acordado, né? Bem, não sei. Deixem aí as suas opiniões nos comentários. E agora eu vou trazer mais um do Sérgio, intitulado O Vizinho do 14. Bora lá? O prédio de apartamentos era bastante antigo. Mesmo assim, estava em boas condições e tinha um módico preço no aluguel. Mudei-me para lá com a minha filha e minha irmã mais nova. Ana estava desempregada havia algum tempo e, por isso, podia ficar em casa cuidando de Júlia, que, além de ter apenas 6 anos, também tinha necessidades especiais. Com Ana em casa o dia todo, eu podia seguir a minha rotina na loja de conveniências do posto, sabendo que ela estaria sendo bem assistida. O apartamento em si era pequeno, porém aconchegante.
O pouco espaço não era um problema. Quanto às instalações, tudo funcionava muito bem: luz, água, gás, telefone, nada a se queixar. Escadarias, corredores e elevador, sempre muito bem limpos. Tínhamos em Sônia uma boa síndica. Também não tinha reclamações da vizinhança. Pessoas discretas, silenciosas. Vez ou outra era possível ouvir uma música no apartamento de Olga, mas nada que causasse alguma perturbação. Também percebia nas madrugadas o que parecia ser uma máquina de escrever. Entre os vizinhos chamava-me a atenção o do apartamento 14, logo em frente ao meu. Tinha uma aparência respeitável, meia-idade, bem vestido, usava óculos, cavanhaque e tinha um cabelo bem cortado. Não nego ter prestado atenção no fato dele ter um porte físico altivo. Unia o apelo intelectual ao físico e eu, separada já havia algum tempo, obviamente fantasiei situações com o novo vizinho. E se ele batesse em minha porta emprestar um pouco de açúcar? Eu era uma mulher madura, mas, por conta da filha ainda criança, não costumava me envolver com qualquer homem, principalmente se por perto ela estivesse. Sempre fui muito prudente nesse sentido. O vizinho me atraía sim. Era um homem bonito e percebi nas poucas vezes que o vira que também havia reparado em mim, mesmo que seus olhares fossem tímidos e desajeitados. Comentei com Ana, mas ela riu dizendo ser azarada e não havia até então visto tal bonitão como eu já o chamava. Os dias se seguiram sem que eu o visse no corredor. Assim como os outros vizinhos, parecia ser bem silencioso e discreto. Não tinha carro, pois sempre o via pela janela, atravessando a rua a pé, saindo ou chegando com uma maleta do tipo executivo. As roupas me faziam pensar ser professor, assim como a rotina de horários. Pensei ser professor universitário, pelo ar mais reservado, de exatas. Tinha cara de professor de matemática. Passada mais uma semana, ouvi batidas na porta. Pelo olho mágico, percebi ser o vizinho do apartamento 14. Abri a porta somente o quanto a tranca permitia. Um velado boa noite se fez ouvir. Desculpe, sei que é tarde, mas você teria um pouco de açúcar? Só um minutinho. Fechei novamente a porta e busquei o tal açúcar na cozinha. Que cantada amadora, pensei. Júlia assistia a um programa de auditório na TV e Ana conversava através de uma webcam com o namorado. Acredito que nem perceberam nada. Será que conseguiria lhe entregar o açúcar sem soltar a tranca da porta? Não o conhecia e não deveria arriscar. Apesar da boa aparência, eu nada dele sabia. Tudo o que tinha eram suposições, e sabemos que há pedófilos, pervertidos, psicopatas, muitas vezes escondidos sob uma boa roupa e respeitáveis óculos de grau. A tensão se desfez assim que ele finalmente voltou ao apartamento e tranquei novamente a porta.
Não nego que me sentia atraída por ele. Era realmente um homem bonito, mas sempre pensava que tinha uma filha de 6 anos e uma irmã mais nova. Me sentia e era responsável por ambas e não poderia de maneira nenhuma expô-la a algum tipo de risco. 2 meses se passaram sem que eu tivesse mais algum tipo de interação com o vizinho do 14. Júlia curtia as férias da escola e dava a Ana cada vez mais trabalho. Neste tempo, algumas vezes vi o vizinho atravessando a rua em frente ao prédio, sempre com sua valise. Meu Deus, me senti tão antiquada usando tal termo, valise. Mas era isso, afinal de contas, uma valise que eu imaginava conter livros. Sim, ele devia ser professor universitário, professor de matemática. Chovia muito e me lembro bem de ser um sábado à noite. Estava sozinha, pois Júlia passava o final de semana com o pai e Ana estava no cinema com o namorado. Ouvi baterem na porta. Desculpe, sei que é tarde, mas você teria um pouco de açúcar? Só um minuto. Fechei novamente a porta e fui à cozinha buscar o que ele pedira, pensando que ele tinha péssimas estratégias para cantar uma mulher. Em 2 vezes que tivemos contato, nas 2 ele me pedia açúcar. Pensei que deveria ficar atenta. Ele poderia ser mais inteligente que isso, se a intenção era mesmo me assediar. Mas ele não se encontrava mais sob a porta quando voltei com o açúcar. Hesitante, olhei para o corredor, que se encontrava totalmente vazio. Apenas alguma música ao longe se fazia ouvir. E eu sabia ser do apartamento de Olga, como já era de costume. Retirei a tranca e percebi que a porta do apartamento 14 estava aberta. Acredito ter sido um erro, imprudência minha, mas caminhei pé ante pé lentamente até lá e adentrei. Consegui ver no centro da pequena sala uma escrivaninha com uma máquina de escrever. Havia uma folha ofício nela. Quem colocaria uma escrivaninha no meio de um cômodo, no meio de uma sala? Coisas assim são feitas para colocar frente à parede ou algum canto. Alguns quadros na parede, daqueles vistos em lojas populares. Não havia sinal do professor. A curiosidade matou o gato, dizem, e, nesse caso, podíamos dizer que o ditado popular se fazia perigosamente sugestivo. Quem era aquele homem? Eu sequer sabia se seria realmente um professor, e quando dei por mim, me encontrava em seu apartamento, observando sua máquina de escrever e sua desajeitada sala. Desculpe, eu corri atender o telefone. Não consegui disfarçar o susto que levei e um agudo grito brotou da minha garganta. Desconcertado com a situação, ele agora pedia insistentemente desculpas por ter me assustado. Tudo bem, desculpe, eu que sou uma boba mesmo. Ele parecia atrapalhado, eu também.
Posicionava-se em frente à máquina de escrever como a tentar desviar minha atenção. O que poderia estar escrevendo que fosse tão sigiloso? Eu já considerava péssima a ideia de ter deixado meu apartamento e entrado no 14, sendo que era noite e me encontrava sozinha em casa. O telefone que tinha em mãos toca novamente. Pode atender, eu espero, não tem problema. Não, não, não. Não é nada importante, deixo para depois. Ele retira a folha que estava na máquina de escrever e guarda na gaveta da escrivaninha. Assim que o faz, me convida a sentar. Os sofás são bastante surrados. Parece um tanto quanto nervoso e atrapalhado, apesar de, mesmo assim, sugerir ser bastante culto. Aceito o convite e começamos a conversar, quebrando o gelo e encontrando, enfim, alguma descontração. Confirmou ser professor, porém de história, e não universitário. Tinha uma filha que fora levada pela ex-mulher e fazia tempos que não via. Maria. Maria tinha a mesma idade de Júlia. Era, na verdade, um homem bastante solitário, apesar do sex appeal. Mas era também muito desajeitado e esquisito. Parecia não ter muito jeito para lidar com mulheres. Todos os relacionamentos que tive depois da separação foram fugazes. Não queria algo sólido, pois pensava sempre em Júlia. Dessa forma, uma ou outra aventura romântica que tive sempre se deu quando Júlia se encontrava com o pai. Ana também não deveria estar por perto. Por conta disso tudo, foram poucos os encontros que tive após a separação. Em determinado momento, ele levanta e pergunta se me importo que feche a porta, pois sentia uma corrente de frio vinda do corredor. Concordei e aceitei ouvir música e também bebermos vinho. Ele era realmente atrapalhado, mas sabia o suficiente para lidar com aquela situação. Sabia contar piadas. Estávamos ambos muito carentes. Não me preocupei com Ana, porque sabia que depois do cinema ela dormiria na casa do Pablo. Na manhã seguinte, acordo com um barulho de chuveiro. Ele deveria logo sair para suas aulas. Silenciosamente voltei ao meu apartamento. Eu não fantasiava nada a respeito dessa relação. Não esperava nada, além de, quem sabe, outra oportunidade para mais um encontro. Eu era uma mulher madura, com mais de 40 anos, sem tempo ou paciência para dizer que estaria namorando alguém. Acredito que o mesmo se aplicaria a ele. Os dias foram passando e eu ouvia a máquina de escrever ao longe, sempre de madrugada, quando havia silêncio no prédio. Ana dizia que eu tinha ouvidos caninos, pois ela nada ouvia. Mas Júlia dizia também ouvir as hábeis teclas. Era algo confidencial. Na minha imaginação, ele escrevia sobre o que entre nós havia acontecido. Ah, que besteira! O que poderia existir de sigiloso nisso? Nunca mais veio pedir açúcar. Concluí que perdera o interesse, coisa que em nada me surpreendeu. Era bastante típico, aliás, mas mesmo assim me senti triste por isso. De qualquer forma,
Era melhor pensar que tirei tanto proveito naquela noite quanto o desajeitado professor de história. A rotina seguia. Além de ocupar o tempo com o trabalho, eu pensava voltar aos estudos. Júlia dava cada vez mais trabalho a Ana, que, no entanto, se apegava cada vez mais à sobrinha. O prédio continuava tranquilo, com apenas vez ou outra a música de Olga ao longe, confundindo-se com o teclado da máquina do professor. Até que naquele frio final de semana, vozes de crianças foram ouvidas. Correria, bagunça. Uma família chegava ao prédio e era a Sônia quem os acompanhava. Param em frente ao apartamento 14 e ela utiliza a chave para abrir a porta. Espiando pelo quanto a tranca permitia, vejo-os entrando no apartamento do professor. Com o pouco ângulo de visão que tenho, consigo ver que aparentemente o cômodo se encontra vazio. Não vi os quadros baratos na parede. Eu deveria também conseguir ver a escrivaninha, que ficava estranhamente posicionada no meio da sala. Depois de uma visita de aproximadamente 20 minutos, os pretendentes ao aluguel do apartamento partem. Consigo ouvir que fecharão o contrato tão logo consigam um fiador. Movida pela óbvia curiosidade, procuro Sônia para saber quando o professor tinha se mudado. Não me surpreenderia que fosse estrategicamente num momento em que eu estivesse no trabalho e Júlia na escola. Ana talvez conversasse com Pablo pela webcam e nada perceberia, pois nenhuma delas me disse. Ah, sim! Eles querem ficar com o apartamento. Parecem ser gente boa. Talvez as crianças sejam um pouco barulhentas, mas vamos saber lidar com isso. E ele? O professor? Perguntei desconcertada. Quando se mudou? Era um pouco constrangedor me expor daquela forma. Sônia com certeza ligaria os pontos e poderia deduzir rápido o relacionamento que tivemos. Mas isso nada significava se comparando à decepção de sequer ter recebido um "nos vemos por aí". Professor? Você ouviu essa história também, é? Sim, um professor morou aqui faz bastante tempo. Era um sujeito bastante esquisito, mas nunca deu incômodo algum. Até que um dia ele se matou aí dentro. E a partir de então ficou difícil alugar. O apartamento 14 estava vazio desde muito antes de você e sua irmã chegarem aqui. Ficou bastante conhecida a história da carta que ele digitou na máquina de escrever e deixou para a filha antes de se matar. Mas, segundo dizem, a ex jamais mostrou tal carta à família. Espero que esse pessoal não escute essas histórias e permaneçam por mais tempo que os inquilinos anteriores. Vê se não fica falando disso por aí, tá ok? Por Sérgio Kunz. Eita! A mulher dormiu com um fantasma. Senhor! E vocês, aterrorizados, o que acharam dessa história? É aterrorizante, né?
O que vocês fariam no lugar dessa moça, dessa jovem senhora? Dorme com o cara, passa a noite, vê e depois descobre que o sujeito já morreu. Eita preuga! Gente, se vocês quiserem ler mais história do Sérgio Kunz, vai estar o link do Recanto das Letras na descrição do vídeo, tá bom? E aí, vocês já ouviram histórias parecidas? Se sim, deixa aí nos comentários, com respeito sempre. Se você caiu de paraquedas, é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve aí, vai! Deixa um gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Aliás, peço para todos vocês, aterrorizados ou visitantes, que não saiam do vídeo sem deixar o like, isso me ajuda muito, tá bom? E aí, quem quiser e puder dar um up para o canal também, pode se utilizar do Superchat, do Super Stickers, do Valeu e até via Pix. A chave do mesmo vai estar ali, ó, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Gente, eu agradeço muito, toda ajuda é muito bem-vinda. Se você tem um conto, um relato, uma história e queira compartilhar aqui conosco, qualquer experiência com o sobrenatural, tá? É só enviar para o e-mail do canal que é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas e vai estar anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Se você não quiser se expor, se você quiser que eu narre seu relato em formato de conto, ou se você quiser que eu divulgue aqui os seus trabalhos, ou seja, leia te dando os créditos, para mim será um prazer fazê-lo. Aqui você escolhe como quer ter os seus trabalhos narrados por mim. Aí na descrição do vídeo tem muita coisa legal, como tem também as playlists do canal que estão, ó, recheada de vídeos e cada vídeo cheio de histórias de arrepiar. Vamos bater 1000 vídeos, hein, gente? Tá quase lá. Corre para ver, corre maratonar e compartilhe com mais pessoas que gostam. Vamos fazer o nosso canal bombar. Você pode também prestigiar o outro canal da Angel, o canal de variedades, e me seguir nas outras redes sociais. Afinal de contas, é muito bom estar com vocês. Quero agradecer agora a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam e muito, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. Mas principalmente quero agradecer a todos vocês, meus aterrorizados, minha família, meu clã, minha alcateia. Obrigado por vocês existirem e fazerem parte da minha vida, da minha caminhada, do canal Angel Black Contos de Terror. E respondendo a alguns inscritos antes de encerrar aqui o vídeo, que perguntam quando teremos live, breve. Eu já estou vendo aqui alguns assuntos, alguns relatos para levar para a live e aguardem, galera, logo vamos ter a live, beleza? Pra gente bater um papo, conversar, enfim. Bem, meus amores, por hoje é só, aterrorizados. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Eu amo vocês.